Olá, queridos, a paz do Senhor. Nós estamos então gravando mais uma etapa do nosso curso sobre a formação interior. Como que Deus formou o ser humano no interior e como foi essa preparação, essa predestinação em Deus. Bem? Vamos então a alguns estudos da palavra a respeito disso. Enquanto isso, abra comigo Provérbios capítulo 16. Nós vamos estar lendo daqui a pouquinho a palavra de Deus. Ok? Vamos então, diz assim: há algumas determinações como leis da vida criadas e geradas no reino espiritual. O interior humano foi criado para expressar e vivenciar a presença de Deus e a sua essência por excelência, nele mesmo gradativamente. Através da palavra de Deus, a vida de Cristo nele, no ambiente de Deus dentro dele. Muito bem. Nós vemos aqui uma passagem bastante importante, dizendo que o ser humano foi criado para expressar, vivenciar a presença de Deus. Deus deseja que a presença dele esteja em nós para que a nossa expressão volte para ele e volte de uma forma plena, volte de uma forma maravilhosa dentro do ambiente de comunhão entre nós e Deus no nosso próprio interior. Amém? O interior humano é fruto de tudo que ele convive. Sendo assim, quando um interior humano se volta para a sua raiz de essência em criação em Deus, em santidade, para demonstrar a vida de Cristo, ele, o interior humano, começa a viver, a ter vida profunda em propósito, realmente pelo que foi criado. Então nós entendemos que a verdadeira intenção de formação do interior é quando ele se enche da presença de Deus e expressa essa presença de Deus. É para isso que o interior humano foi criado, ok? E quando isso acontece, é como águas de uma fonte. Quanto mais sai águas da fonte, é gerado vida, é gerado dentro do interior humano força, porque ele está vivendo e expressando diante de Deus a essência própria de Deus, criada através da comunhão nele, ok? Então, ao mesmo que o interior, se o interior humano não toma consciência disso, pelo qual foi exatamente criado, ele sofre um certo engano de essência e origem. Ele vive fora de toda a verdadeira base de existência e de ambiente em Deus, pelo qual ele deveria viver, e fora dos cuidados pelo qual ele deveria ter. Então, o ser humano procura fazer tantas outras coisas, se encher de alegria por razões variadas e tentar expressar alegria, agradar alguém por razões variadas, para tentar se encaixar, tentar se preencher, tentar se encontrar na vida. E, na verdade, o maior encontro da essência do ser humano é diante da presença de Deus, cheio da presença de Deus e depois expressando a presença de Deus. Quanto mais distante dessa realidade o interior, mais o interior se torna desconstruído na essência, porque ele vai se esforçando para tentar preencher de um lado, preencher de outro, e vai se desconstruindo, cada dia perdendo as forças da sua própria essência. O interior humano não deixa de existir, porém não é construído em essência para Deus. O que os caminhos do interior passam a ser são caminhos próprios do homem em si mesmo. Então nós estamos aqui, o nosso estudo é a formação interior em base da visão de Deus, em base da visão do que a palavra diz que Deus deseja que o interior seja formado, e depois que ele vem junto com o nascimento da criança,
com com o corpo físico em terra, ele seja gerado e a criança tenha todo o interior, junto com os seus sentidos e os seus membros, verdadeiramente induzidos à construção diante de Deus exata para uma vida abundante e plena. Mas o interior que não consegue encher-se de Deus e expressar essa plenitude diante de Deus, se expressar a Deus em primeiro lugar, ele então toma os seus caminhos próprios. Ele não é destruído, mas deixa de ser construído no melhor, e as ausências que entram nele sempre causam sequelas, sempre vai trazer uma porta de destruição, toda a ausência interior. A construção por si só, dependendo da sua alta intensidade, afasta cada vez mais o ser interior da qualidade que Deus havia preparado de Deus, transformando o interior independente em absoluto para com os planos de Deus. Ele fica distante e independente dos planos de Deus. E a autoindependência transforma-se em degraus de impiedade própria. Cada vez que a pessoa vai tentando se preencher, ela vai tomando atitudes dos seus impulsos. E cada vez que ela toma atitudes dos seus impulsos mais distantes, ela vai ficando do propósito de Deus, e a impiedade acaba entrando através da atitude própria impulsiva. A construção do interior humano define o seu lugar de ambiente, a sua qualidade de vida e a sua vida exterior também, naturalmente falando, fisicamente e materialmente falando, né? Você já viu uma pessoa com paz? Ela chega num lugar e ela administra a paz, né? Ela expressa a paz. Alguém com segurança, da mesma forma, expressa segurança para nós. Então, um interior construído sempre haverá de passar para cada um de nós a construção que ele tem em Deus. E também ele modifica nisso, ele influencia o ambiente, a qualidade própria de vida, a vida exterior e também, naturalmente, sua saúde física, emocional e familiar. Ok? Então, esse é o segredo, ser construído na raiz do interior e ser construído em Deus. Então, existem duas diretrizes como leis espirituais estabelecidas por Deus e caminhos em que o interior humano foi preparado para ele a trilhar. Primeiro, ser a essência em Deus, construído com ele para a vivência de amor em santidade e plenitude de sua vida, vivendo a essência de existência exata. Ou, segundo, o interior é conduzido não por Deus, mas por direção própria, pela mente própria e pela construção do dia mal, por causa das inquietudes. O dia mal significa uma vida inquieta, a expressão inquieta, uma atitude inquieta. Então, Provérbios fala sobre a construção do interior humano pela mente própria, especificamente aquele interior que não foi construído com a plenitude para com Deus. Então vamos lá para o escritor Provérbios, falando sobre as leis espirituais. Provérbios capítulo 16, nós vamos ler o verso de número 4. Ok? Diz assim: o Senhor faz todas as coisas para os seus próprios fins. Se o Senhor faz todas as coisas para os seus próprios fins, então nós estamos tratando aqui de interior humano, formação humana. Deus fez o interior humano. Deus formou não só a parte externa do corpo físico, não só a questão alma, espírito, mas Deus formou o interior, o corpo interior do ser humano, ok? Deus fez todas as coisas para os seus próprios fins. Existe uma finalidade da formação interior do ser humano.
existe uma finalidade, para que fim o Senhor especificou. Existiu um propósito. Quando ele fez o interior humano, ele fez pensando em uma direção. Independente se aquele ser humano, depois de criado, tomou outras direções, tomou outra expectativa, principalmente por ter livre-arbítrio, Deus, quando ele criou o pensamento de gerar o ser humano e o interior humano, ele teve um propósito, ele teve uma direção de pensamento. Então, Deus fez todas as coisas para os seus próprios fins, inclusive o interior humano. E aqui diz, e até o ímpio para o dia do mal. Ok? Muito bem, vamos então. Uma afirmação em lógica, tanto natural como espiritual, de que tudo que é existido conclui-se em um resultado. Tudo que se fez, tudo que se formou, existe um determinado fim, um resultado. Todas as coisas que passaram a se existir têm um fim, ou seja, um destino a decorrer, um lugar de um resultado a chegar. Todas as coisas possuem um destino pela existência que levam em resultado. Alguns resultados segundo o que Deus desejaria, outros não. Por quê? Porque conforme o interior humano investe na existência de essência que ele está vivendo, agregando, aceitando ou não aceitando no seu caminho da existência, então o destino dele vai sendo traçado. Então, todos possuem destino pela existência, pela essência que está se formando dentro dele. Muito bem, alguns resultados são conforme Deus gostaria, outros não. Todas as coisas chegam a algum lugar, inclusive o caminho e a formação do ímpio, daquele que não é pleno na sua essência, de beleza nobre, de essência escolhida em Deus. O escritor diz que o ímpio acaba seguindo o destino do interior que não foi construído, ok? Então, a palavra de Deus, a presença de Deus, ela é para todos. Se dissesse, o ar só chega para alguns que querem receber ar. O ar não chega para todos, é um engano. Porque o ar existe para todos, assim como o sol existe para todos. A natureza, ela é disponível para todos, assim como Deus, quando João diz que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, significa que foi para todos, para todo mundo, para toda a humanidade. O Senhor, ele está para todos. Através das leis visíveis e invisíveis, ele se manifesta a todos. Não há quem não perceba a presença da existência de um Deus maior, principalmente no seu interior e depois no mundo natural, onde nós vemos tantas coisas criadas, ok? Então, nós vemos aqui, quando diz o escritor, fala sobre isso, dizendo que todas as coisas chegam a algum lugar, inclusive o caminho e a formação do ímpio, daquele que não é pleno na sua essência de beleza com Deus. O escritor diz que o ímpio acaba seguindo o seu destino do interior que não foi construído. O Senhor faz todas as coisas para os seus próprios fins e até o ímpio para o dia do mal. Né? Então, veja bem, o ímpio acaba indo em direção ao destino de uma má construção, pelo fato de não investir nele mesmo as coisas boas que surgem em seus caminhos. E diz aqui que o ímpio, o interior de si próprio, acaba se estabelecendo e se preparando a si próprio em um ajuste de atuação para o dia do mal, de forma perceptível ou não. Por quê? Porque o verso seguinte fala, no verso 5, diz assim: a abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Por causa da sua altivez de coração, de interior, o interior humano acaba se autocondenando a si mesmo em direção ao mal e a destruição pela distância da sua construção ativa e plena em Deus. Então veja, Deus não destina ninguém à perdição e à destruição. Deus é um Deus de amor,
E quando ele formou o ser interior, ele formou para a sua glória e para receber a sua glória, ou seja, os frutos de toda a sua palavra. Se cada interior se encher da palavra, vai refletir a sua glória. E quando o interior reflete a glória de Deus, atrai ambientes da glória de Deus. Ele acaba influenciando os ambientes com a glória de Deus. Ele vive a glória de Deus. É impossível que o interior cheio da presença de Deus seja para o dia mau. Então diz aqui a palavra que o Senhor faz todas as coisas que existem para um propósito. E quando existe um ímpio, até para o dia do mal ele é destinado. Veja bem. Então Deus fez o ímpio? Não, Deus não fez o ímpio. Ímpio não nasce ímpio. Ímpio é alguém que conhece o que é justo, que conhece a palavra. Não é aquele que desconhece de tudo, não. É aquele que conhece a palavra da verdade, aquele que conhece a instrução da verdade, aquele que vive a realidade da verdade, mas não recebe, não aceita a verdade com essência no seu interior, não deixa que a verdade ela se misture em sua vida, ela verdadeiramente tenha um fruto em sua vida. Ele não se envolve e não se compromete com a verdade. Quando a pessoa, conhecendo todas as verdades, não se envolve com a verdade, não se compromete com a verdade da palavra de Deus, então essa pessoa é ímpia. Antes disso, ela não é ímpia por ela ser má. Ela não é ímpia apenas porque nasceu. Não. Ela é ímpia pelo fato de ela conhece a verdade e nega a verdade. Ela pode viver a verdade e nega e não aceita a verdade dentro de si. Então, o ímpio é alguém que se torna por si mesmo desviado. Ele se torna por si mesmo ímpio. Por quê? Ele desvia da direção da palavra. Ele desvia do efeito da essência da palavra no seu interior. Então ele se torna ímpio. A partir desse momento, esse interior se distancia dos planos de Deus. Esse interior se distancia das essências que Deus preparou para o interior. E o que acontece? Quando um interior se distancia de Deus e vai viver uma vida própria, a própria reação dele, dia a dia a direção dele, dia a dia os feitos dele, dia a dia o que ele tenta cuidar de si mesmo sozinho, vai fazer com que ele seja inclinado, atraído para o dia do mal, atraído para as próprias aflições das inquietações deste mundo e desta vida. Ele vai sendo atraído cada dia para as angústias desta vida. Por quê? Porque a direção dele não foi firmada na essência de Deus. Então Deus não fez o ímpio, porque o ímpio, ele mesmo se torna ímpio quando não aceita a palavra de Deus. Apenas as reações de quem anda longe da direção de Deus automaticamente já são influenciadas pelo mal para ir para o dia do mal. É como um imã e o prego. Não tem como. Se o prego começa a se aproximar do imã, ele vai ser atraído. Assim, a distância da presença de Deus faz com que o ser se torne um ferro, se torne um prego que é atraído pelo imã do mal, pelo imã do dia mal. Provérbios, capítulo 16, e nós estamos aqui no verso de número 5, fala sobre a abominação do coração altivo. O interior só se torna ímpio quando ele tem antes um coração altivo, a ponto de, quando o Senhor determinar as coisas na vida dele, em vez de ele abaixar a cabeça e dizer, ok, eu aceito, eu compreendo, eu me entrego à vontade de Deus, ele é altivo, ele é resistente a Deus e não segue a direção de Deus, ok? Certamente o altivo não ficarão sem castigo,
Porque o castigo não é Deus querendo castigar, é o próprio resultado de uma vida sem proteção de Deus, sem instrução de Deus, de um interior sem ser preenchido. Ele vai se bater de outras formas, de outros lados, para tentar se preencher e se solucionar, ok? Então diz aqui, como resolver e voltar a conduzir um interior para Deus, voltado à sua construção na essência pelo qual Deus foi criado. O verso 6 diz assim: pelo amor e pela fidelidade expia-se a iniquidade, pelo temor do Senhor o homem se desvia do mal. Ok? Então veja bem, existe um segredo aqui. Aqui fala que aquele que estava com iniquidade indo para o mal, ele pode se desviar e voltar para Deus. Ora, se fosse uma coisa que Deus tivesse predestinado algumas pessoas para o dia do mal, eternamente, esse aqui nasceu para o mal, esse aqui nasceu para o bem. Se Deus tivesse destinado algumas pessoas para o mal, jamais teria um caminho, como Salomão, na sabedoria do Espírito Santo, diz aqui, de volta para Deus. Jamais existiria um caminho onde o homem se desvia do mal e consegue sair do caminho do mal, da iniquidade e voltar-se para Deus. Então, se existe um caminho de volta para Deus, é porque não é uma predestinação para a perdição. Deus não definiu ninguém para ser escolhido para o dia do mal. É o ímpio, quando o ser humano se torna ímpio, ele decidiu ser ímpio, porque ele não recebeu da palavra, então ele aceitou a iniquidade, a direção própria e a forma própria. Aí ele vai se distanciando de Deus e automaticamente se atraindo para o mal. Mas, diz aqui, existe duas razões de essência, a qual faz o interior. Diz aqui, retirar de si a iniquidade e, através disso, o homem se desvia do mal. Quais são essas essências que ajudam o interior humano a voltar, a conduzir o interior para Deus em construção de essência? Versículo 6 de Provérbios 16 diz: pelo amor e pela fidelidade expia-se, põe para fora, tira de si mesmo toda a iniquidade. E o temor, o respeito ao Senhor, o homem, no temor e pelo respeito ao Senhor, o homem se desvia do mal. Então alguém pode estar se tornando-se ímpio, mas quando Deus esclarece, quando Ele dá espaço para Deus falar ao coração, se ele voltar ao amor a Deus, se ele voltar à fidelidade a Deus, se ele se firmar no amor e na fidelidade, diz a palavra que então vai ser espiado, vai ser retirado, vai ser arrancado das profundezas do coração toda a iniquidade. E ainda diz mais, e pelo temor ao Senhor, através do respeito ao Senhor, o homem que estava indo já como ímpio em direção ao dia mau, o homem pelo temor e o respeito ao Senhor se desvia do mal, sai do mal e volta para Deus. Então diz aqui, pelo amor e pela fidelidade dentro do interior para com Deus, tem que ter amor. Pelo amor e fidelidade, isso é dentro do interior. Tem que ter amor a Deus. O ímpio não ama de paixão a Deus. Não só de paixão, que é uma coisa emotiva que passa, mas de entranha, de raiz. Ele não ama. Porque se ele ama, diz a palavra, que o mal pode até chegar, mas com o amor que ele tiver no interior e a fidelidade. Tá difícil, mas eu quero ser fiel. Então, pelo amor e pela fidelidade, ligado com vivência ao Senhor, todo mal é expiado do caminho do ser interior. Ok?
Expia-se a iniquidade pelo temor, o respeito do mais interior ao Senhor Deus. O respeito pela própria vida que nós temos conosco mesmo, com o ser interior formado por Ele. O Senhor Deus, o respeito devotado a Ele em soberania. Então, respeitando a própria construção. Se o ser humano respeitar a si mesmo, de que o Senhor Deus, pelo Espírito Santo, está formando ele, o ser humano vai contribuir para essa construção. Ele vai contribuir para aprender, ele vai contribuir para se dispor a aprender. E ele vai contribuir para ter mais amor a Deus, ele vai contribuir para ter mais fidelidade a Deus e que toda iniquidade seja retirada realmente do interior humano. Então diz aqui um respeito à soberania de Deus, e também assim o interior humano se desvia do mal, ou seja, conduz o seu interior salvo em Deus. Assim todo o caminho do mal passa a ser revertido para o bem, e há um interior construído em essência para com Deus. Vamos continuar então com esse segredo que Salomão, pelo Espírito Santo de Deus, fala sobre a direção do interior humano, a formação do interior humano. Ele diz: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. Olha que legal, né? Que lindo e maravilhoso a diferença de ter problemas na vida e não ter problemas na vida. A questão funciona como o interior e seu estado. Se o estado do interior está em Deus, se o nosso interior está ligado a Deus, nas essências de Deus, diz aqui, sendo os caminhos do ser humano, do interior humano, agradáveis ao Senhor, por isso que a Bíblia diz, buscai ao Senhor, ao reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós temos um caminho agradável ao Senhor, diz aqui, até os inimigos faz com que tenham paz com esta pessoa. Não existirá destino de caminhos maus para esse interior, porque esse interior está determinado e firmado em Deus. Okay? Ainda que ser construído no interior para com Deus possa aparentemente não parecer vantajoso e lucrativo, o versículo seguinte segue esclarecendo-nos algo em respeito. Diz, é melhor o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. Então diz que é melhor o caminho do interior sem muita vantagem, aparentemente, momentaneamente, mas com o que é correto, direcionado verdadeiramente, calibrado na direção de Deus, sem sair nem para a direita, nem para a esquerda, né? E diz aqui, é melhor esse interior direcionado por Deus, sem muita vantagem aparentemente, mas do que ter grandes rendas, sucesso, coisas na vida, vantagens na vida, rendas com injustiça. Injustiça não é só você ir lá e matar alguém. Injustiça. Não é só você ir lá e destruir um bem que outra pessoa tinha. Não é só isso. Injustiça é você fazer tudo que não é correto. Tudo que não é a direção. Tudo que não foi o que planejado por Deus estava especificamente para dar fruto em nossa vida. Tudo que sai do plano de Deus torna-se algo inadequado para dentro do propósito de Deus. Isso se trata de coisa e algo que não é justo, porque não é justo para dentro do propósito de Deus. Pode ser justo para outro, pode ser justo para outra pessoa, justo para um trabalhar de Deus em outra pessoa, outra circunstância, mas a vida de Deus a cada interior é uma construção. E aí nós precisamos andar na justiça, no que é correto, que constrói o plano de Deus para a nossa vida. Ok? Um exemplo de interior humano distante de sua essência plena em Deus e que seguisse em direção ao mal pela desconstrução do
interior. Vamos para Atos, capítulo de número 4. Vamos ver o que nos diz. Atos, lá no Novo Testamento. Capítulo de número 4. Verso de número 28. Diz assim: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Veja bem, a perseguição contra os cristãos começou desde quando Cristo começou a pregação ao Evangelho. Cristo começou a pregar e João Batista, que já anunciava sobre o Messias, começou a ser perseguido, foi decapitado. Depois de João Batista, Jesus foi morto e os seus discípulos começaram a ser perseguidos. E quando Paulo é usado pelo Espírito Santo de Deus, levantado, escolhido por Jesus, e começa a fazer o seu ministério, ele também começa a ter a perseguição que viria por causa da palavra que agora estava efetuando em Paulo. Então diz aqui que numa dessas perseguições eles começam a orar e dizer: Senhor, essa perseguição ela começou não só por Herodes, mas por Pôncio Pilatos, os gentios, todo o povo de Israel, para fazerem tudo o que o Senhor, tudo que a tua mão e o teu conselho tinham de anteriormente determinado que se havia de fazer. Deus já tinha avisado qual o resultado dessa perseguição. Qual o resultado realmente que aumenta a perseguição. Mas que pessoas que estavam em Herodes, estavam em Pôncio Pilatos, essa perseguição, mas estava agora atingindo todo o povo de Israel. Porque quando o interior não é construído em Deus, começa a ser contaminado fora da direção de Deus. Um rei está em posições sérias e que se posiciona para decidir, porém em direção própria. Qual rei? Aqui fala do rei Herodes. Ele estava em posição da referência aqui, dizendo sobre Herodes e Pôncio Pilatos. Pessoas de autoridade que é para tomar decisões, posicionar-se com decisões sérias, mas estavam tomando as decisões por si próprio, não pela direção de Deus. Então, para fazerem tudo que a tua mão e teu conselho já tinham interiormente determinado que se havia de fazer. Qual o conselho de Deus? O conselho de Deus é determinar o interior, a perdição? Não. A palavra diz que para os que conhecem, recebem interiormente por efeito o conhecimento pleno de Deus, foram predestinados por Ele para Ele eternamente, em amor. Porém, a lei espiritual do Senhor Deus sobre o interior é que se ele não tem direcionamento, acaba se destruindo a si mesmo e se encaminhando e se atraindo para a existência do mal, para o mal e os caminhos do mal. Assim como Herodes estava tomando decisões errôneas a respeito do que estava acontecendo. As formações do interior o conduzem, o direcionam e o levam a algum lugar específico. Quando direcionado por si só, levam a caminhos e decisões próprias a serem atraídos para o mal. E gradativamente, sem perceber e querer, de forma declarativa, vivem e se constroem contra Deus, pelas próprias direções. Tudo que se toma, a própria direção, vai contra a direção de Deus.